Bom, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso evento enquanto as pessoas entram e se acomodam. Eu vou cumprir um ritual aqui. O Paulo Ferreira, que é o chefe do gabinete, nesse ato representando a vereadora Edir Salles, presidente da Comissão de Administração Pública, enviou um voto de júbilo ao IBRACON. Então, vou cumprir o ritual aqui de lê-lo enquanto as pessoas vão adentrando. Voto de júbilo. Requeiro a douta mesa, na forma regimental, artigo 223, inciso 15 do regime interno, pela consignação na atas dos trabalhos da Câmara Municipal, do voto de júbilo e congratulações ao Instituto de Auditoria Independente do Brasil, pela realização da 15ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. O Instituto, ora homenageado, possui uma história de inúmeras conquistas em seus exitosos trabalhos, fundado em 1971, sempre promovendo os interesses dos auditores contabilistas perante outras entidades, órgãos públicos e a sociedade. Órgão que valoriza a confiança da sociedade na auditoria independente, defendendo a sua relevância e promovendo padrões de excelência nas atividades profissionais vinculadas ao setor. Com a certeza da importância dos auditores independentes para o município de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo parabeniza pela realização da 15ª Conferência, que já se consolida como o maior e mais importante evento brasileiro voltado à auditoria independente, com a participação estimada de mais de 1.500 profissionais, através da aprovação do presente voto de jubilo e congratulações. Outro sim, requero que seja dada ciência ao jubilado na pessoa de seu presidente da Diretoria Nacional, senhor Sebastião Yoshizato Soares, neste momento de celebração. São Paulo, 17 de junho de 2025, Edir Salles, vereadora. Então, lido aqui. Muito obrigado aí pelas homenagens. E vamos lá dar continuidade. Obrigado, vamos bater. Então, lido aqui, reconhecido e agradecido o reconhecimento da vereadora Edir Salles em relação à nossa conferência. E sem delongas, vamos chamar a Ju para dar continuidade aqui ao nosso evento com o segundo painel. Pessoal, vamos então continuar nosso evento. Faço agradecimento aqui a muita gente que está prestigiando aqui presencialmente, o Aloysio Rodrigues da Silva, presidente do CRC-MT, o Tacílio dos Santos Nunes, presidente do CRC-MS, Sueli Maria Marques de Oliveira, que é presidente do CRC de Minas Gerais, ao Valdir Mendonça Alves, vice-presidente de técnica do CRC Goiás, Márcio Chu Silveira, do CRC-RS, Rio Grande do Sul. Agradecemos a Adriana Andrade Araújo, presidente do CRCAL, Conselho de Contabilidade de Alagoas. Ailton Ramos Correia Júnior, presidente do CRC do Pará. A Carla Carioca, vice-presidente técnica do Conselho Regional do Ceará. Agradeço também a João Vicente Amato Torres, presidente da Abraconi, Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica. O Gildo Freire de Araújo, presidente da Associação Nacional de Executivos, a ANEFAC Regional. Agradeço também, em nome do IBRACON, ao Darlan de Lima Barbosa, presidente do CRC do DF, ao Alcinei Cardoso Rodrigues, diretor de normas da Previc, Leandro Kolinski Ferreira, diretor da Ambima, Vânia Borghetti, membro do board do IESBA. Lúcio Henrique Ribeiro de Menezes, Tribunal de Contas da União. E também agradecemos Mário Antônio, presidente do Conselho Técnico de Auditoria. E Eliane Maia, vice-presidente de Registro, CRC São Paulo. Teatro cheio, muita gente bacana aqui prestigiando a 15ª edição aqui do evento da Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, do IBRACON, Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Esse evento conta com patrocínio das seguintes empresas e entidades: Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Data em Sniper, Audit, IRCO, Trevisan, Escola de Negócios, ASD, Assurance, Datev e Fundação Brasileira de Contabilidade. Olha, o pessoal foi levantando e antes do intervalo
eu fiz um pedido aqui para vocês seguirem as redes sociais do IBRACON. É importante vocês ajudarem a aumentar esse dado aqui. A gente está fazendo um desafio. Então, quero saber se vocês estão seguindo no Instagram. Entra lá, enquanto eu estou falando, ó, olha, entra lá no Instagram, está com 4.234 seguidores. Então, a gente quer terminar o evento com um número maior do que esse. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. É muito importante que o IBRACON consiga impulsionar o número de seguidores no Instagram e também no LinkedIn. Então, olha aí o aplicativo do LinkedIn, vê se está todo mundo seguindo o IBRACON também no LinkedIn, tá? E aproveito também para divulgar um evento que vai ter no dia 17 de setembro desse ano, um evento online, que é o 22º Seminário Internacional FACP-CS. Vai ser o dia todo e mais informações e abertura das inscrições vão ser divulgadas em breve. Então, a gente aproveita aí para divulgar o evento em setembro. E a gente vai começar, então, agora o painel que se chama Tendências Regulatórias e ESG. E agora eu convido ao palco a Ana Tércia Rodrigues, que é vice-presidente técnica do CFC. Leonardo Dutra, membro do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e ESG do IBRACON. Tudo bem? Convido ao palco também o Oswaldo Zanetti, gerente de normas contábeis da CVM. E o Verlan Primo, chefe adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. Renato Postal, diretor de comunicação do IBRACON e moderador desse painel. Convidamos ainda a Gabriela Figueiredo, que é presidente do International Ethics Standard Board for Accountants, IESBA, que vai estar remotamente, já apareceu ela ali no telão. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso painel. Alô, 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 alô. Está funcionando? Alô? Vê se o seu foi. Ótimo. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso painel Tendências Regulatórias ESG. Meu nome é Renato Postal, sou diretor de comunicação do IBRACON. Estou aqui com um time maravilhoso aí. Queria agradecer a vocês aí pela presença dos reguladores para falar sobre temas importantes da nossa profissão. Queria também aqui saudar os mais de mil presentes aqui na nossa conferência. Parabéns aí para todos que estão aqui conosco. Além disso, os 900 profissionais que estão acompanhando a nossa conferência também via virtual. É uma honra estar aqui liderando esse painel. Eu vou pedir então, Ana Tércia, para que você faça a sua apresentação e também agradecer também a participação da Gabriela. Bom dia, Gabriela. Boa tarde, no caso, né? Nos ouve? Muito bem, muito obrigado. Então, Ana Tércia, muito obrigado. Então, fique à vontade, o palco é seu. Bom dia. Bem, primeiro quero cumprimentar os colegas aqui de painel, cumprimentar toda a diretoria e conselho de administração do IBRACON, na pessoa do presidente Sebastian Yoshizato, e dizer que é uma satisfação estar novamente nesse palco da 15ª conferência, eu que estive na primeira e em quase todas, né, então tenho bastante desse histórico, né, do que se constrói em termos de conhecimento e podemos dizer, sem nenhuma falácia, que a conferência do IBRACON é uma sinalizadora de tendências. Então, estarmos aqui para falar de tendências regulatórias em ESG
eu diria que vai um pouco além de uma agenda fechada, de uma agenda rígida. Eu penso que é uma agenda que está se construindo com influências, com lideranças. Então, o que eu vou trazer aqui é muito da regulação que está evoluindo e que todos nós que estamos hoje envolvidos em cargos nas nossas entidades de classe, participando aí dos comitês CBPS, CPC, CPCASP, né, os boards internacionais, todos nós estamos exercendo uma função de influenciadores de tendências. E eu acho que muito do que nós defendemos, do que nós posicionamos, é muito também das nossas convicções pessoais, né? Então, eu quero resgatar aqui, Oswaldo, um pouco também do que o João Pedro trouxe aqui, né, aqueles pilares que eles nunca podem ser esquecidos, do ceticismo, da independência, dos controles, que é a base da auditoria e da contabilidade. E com isso eu quero também aqui fazer, né, o meu disclaimer de que eu vou trazer aqui alguns temas que ainda realmente são tendências, né? Então, eu fiquei pensando que história nós queremos contar daqui a 15 anos. Né? Quando nós estávamos aqui 15 anos atrás, nós estávamos contando uma história, construindo uma história que hoje está consolidada, de vários programas, de vários projetos que naquela época eram embrionários e que hoje estão consolidados. Em relação à sustentabilidade, é ainda mais desafiador, porque nós estamos diante de uma temática que nós também estamos construindo, ainda cheia de incertezas, afetada por questões geopolíticas. O painel, aqui a fala do economista, acho que nos trouxe alguns desses cenários. E a primeira tendência que eu gostaria de destacar é seguir avançando, não recuar. Acho que essa é uma tendência, porque hoje, esse ano, quando começou 2025, muitas pessoas se perguntavam o que vai acontecer com a sustentabilidade, por conta de falas, por conta de posicionamentos políticos que trouxeram uma certa nebulosidade ao tema e até uma certa expectativa negativa de que o tema ESG fosse implodir, né, dentro dessa agenda. Então, eu penso que a nossa primeira tendência é seguir acreditando, seguir investindo nessa agenda e dando o nosso melhor por todo o potencial que nós temos de que a sustentabilidade está muito vinculada à nossa missão de ciência social, né? Muitas pessoas ainda falam e discursam que a contabilidade é uma ciência exata. Não é, uma ciência social, cada vez mais aplicada às necessidades da sociedade, da economia e, agora, também dessa agenda das mudanças climáticas. Então, dentro desse contexto, e trazendo o que nós estamos construindo dentro do Conselho Federal de Contabilidade, é uma agenda positiva e uma agenda que visa consolidar os arcabouços normativos que nós acabamos de convergir do padrão internacional, do padrão IFRS S1 e S2, e que aqui no Brasil assume, então, a conotação, né, de as normas no âmbito do CBPS, a CBPS S1 e S2, e no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, são as NBCs, TDS 01 e 02. É o mesmo texto, é o mesmo, a mesma fundamentação, mas com nomenclaturas adaptadas. Também trazer a importância dos aspectos éticos, técnicos, normativos e do compliance, né, que as empresas precisarão ter esse cuidado dentro da sua construção, né, do que vai ser divulgado em termos de informações, divulgação de informações de sustentabilidade, não descuidar dos aspectos técnicos, afinal de contas, nós estamos falando de normas, né, de um tema que é normativo e que, portanto, está carregado de conteúdo técnico e também dos aspectos éticos, que eu acredito, então, que a Gabriela, né, vai nos trazer aí dentro da visão do IESBA.
Essa construção, ela não começa agora, né? Nós temos aí um histórico, e aí se eu for lá atrás, na nossa história recente de documentos ligados a temas sociais e ambientais, a gente pode trazer a questão do balanço social, modelo e base, que ainda empresas grandes ainda publicam e que, né, é um formato, um modelo estruturado, mas que ainda serve para trazer muitos indicadores e muitas informações relevantes para stakeholders. Mas o que nós temos hoje, ele veio evoluindo, né? Eu trouxe aqui nessa imagem um comunicado técnico geral, CTG 09, Zulmir, acho que trabalhou bastante nesse documento, Vânia, que é um alinhamento com o relato integrado, que daí evolui, né, também para o que hoje é construído bem recentemente, aí, com um esforço intelectual bastante forte aí dentro do nosso CPC, mas quero personalizar isso no professor Eduardo Flores, que foi o relator, que foi, acho que a grande mente por trás da construção do CPC 10, da OCPC 10, que no âmbito do Conselho Federal é a CTG 10, que trata da contabilização, do reconhecimento e da mensuração dos créditos de carbono. Então, são documentos que dão suporte às normas S1 e S2. E isso permeado ainda por uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que é a 1710, que traz para nós, profissionais de contabilidade, o protagonismo nesse processo. Protagonismo em que sentido? Tivemos a ousadia de colocar na resolução 1710 que os contadores são os responsáveis técnicos pela elaboração, preparação desses documentos e pela asseguração que vem logo a seguir. Então, isso já não é tendência, isso já são fatos, né? Isso já está acontecendo, mas nós precisamos reforçar sempre que tivermos oportunidade de trazer o nosso posicionamento. Enquanto liderança da profissão contábil, enquanto entidades organizadas, IBRACON, o vice-presidente Joaquim citou aqui, FENACON, várias entidades hoje que compõem todo esse conjunto organizado de entidades que se somam para fazer valer essa agenda, nós precisamos constantemente fortalecer essa ideia de que nós temos que assumir a liderança e o protagonismo nesse processo. Então, um dos questionamentos que ainda paira muito no ar é sobre a obrigatoriedade. Então, hoje nós temos essa obrigatoriedade consubstanciada nos normativos da CVM, então vou deixar o Oswaldo depois para você explorar um pouquinho mais. O próprio Banco Central, recentemente, também incorporou, né, as exigências de sustentabilidade. E no âmbito do sistema CRCs, nós precisamos continuar fazendo monitoramento. Então, nós teremos aquelas empresas que, por força do ambiente regulatório, terão que cumprir as exigências da CVM do Banco Central, mas nós temos aí um ambiente extremamente amplo de empresas que são de capital fechado, que são pequenas e médias, que estão, nesse momento, se perguntando, e nós? Seremos obrigadas ou não? Né? Então, acho que essa é uma pergunta que, nesse momento em que estamos construindo, ainda teremos a necessidade de construir interpretações técnicas, comunicados, orientações, né? Mas eu quero trazer aí o meu sentimento. Eu acho que, quando a gente está falando desse universo de empresas que vão ser afetadas, seja por uma questão de obter uma linha de crédito diferenciada numa instituição financeira, seja por uma exigência de um cliente que, dentro do seu escopo de contratação, vai definir exigências de sustentabilidade, se ninguém aqui ainda foi convidado a apresentar um relatório de sustentabilidade, talvez, nos próximos anos, isso comece a ser uma realidade. E aí não é a exigência do regulador, do Conselho Federal, não é uma ameaça de punição que vai startar esse processo, e sim a necessidade do próprio mercado, que, para estar alinhado, então nós temos agora, semana passada, dia 2 de junho, a divulgação do primeiro relatório da Vale, estamos na expectativa, em seguida, de sair o relatório da Renner. Essas empresas,
por serem protagonistas nesse processo, certamente já têm exigências para compra com fornecedores e contratação de serviços de empresas que estejam alinhadas a esses mesmos valores. Então, eu penso que essa construção ela precisa ser uma construção feita de uma forma a criar as condições favoráveis para que as empresas construam a sua musculatura na construção e da divulgação dessas informações, e a exigência e a obrigatoriedade ela tem que acompanhar esse movimento. A gente não pode colocar a obrigatoriedade à frente de todo o processo, porque nós corremos o risco de implodir o processo antes mesmo dele acontecer de uma forma orgânica. Mas nós temos um compromisso de seguir o padrão S1 e S2. Isso significa que, mesmo quem for fazer essa divulgação de forma voluntária, deve seguir o padrão normativo. Então, é isso que está lá na nossa resolução 1710. Uma tendência e um dos temas que tem nos ocupado muito e preocupado muito durante esse período é a sensibilização, a capacitação, o treinamento. Então, hoje, além de toda a preocupação em consolidar essas normas, nós temos a preocupação em fazer com que esse mercado, com que todo esse público aqui, que é formador de opinião, que está dentro das empresas, auditando, preparando demonstrações contábeis, esteja preparado para atender toda a estrutura normativa. E isso se dá com sensibilização, com letramento, que nós precisamos conhecer os termos, as expressões, né? Falar tecnicamente sobre esse conteúdo. A construção que vem sendo feita dentro do GT educacional, do CBPS, né? Que é utilizando o material oriundo lá do Board Internacional, os Capacity Buildings, e também a tendência mais recente, que foi uma reformulação aprovada junto ao Conselho de Educação e ao MEC, para que os currículos de ciências contábeis sejam adaptados, incorporando, entre outras mudanças, das questões tecnológicas, de reforma tributária, a temática também da sustentabilidade. Então, hoje, quem é coordenador de curso, quem é professor, certamente está sendo demandado também nesse sentido. Aqui, por minha conta e risco, mas tenham certeza que é um projeto que eu estou dedicando muito da minha energia para que aconteça, né? Se não esse ano, aí já nos próximos, é que se crie também, assim como nós temos um cadastro de auditores, um cadastro de peritos, um cadastro, né, de preparadores de demonstrações contábeis, que nós tenhamos um cadastro dos profissionais, dos contadores que atuam na sustentabilidade, com educação continuada obrigatória, com exame de qualificação para ingresso nesse cadastro. Então, isso, para mim, é tendência, isso é construção de uma estrutura que nos dê condição de honrar aquilo que nós estamos chamando para nós em termos de responsabilidade. Na sequência, estamos aí às vésperas de recepcionar o texto da ISA 5000, que é a norma internacional de asseguração, que vai ser recepcionada no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, material que está aí em processo de tradução e que, provavelmente, para 2026, aí já temos a sinalização, né, de uma asseguração limitada e, na sequência, entrando uma asseguração razoável. Isso é mercado de trabalho, isso é oportunidade de negócios, de atuação para todos os profissionais. E, para finalizar, então, dizer que acredito na nossa liderança técnica e inovadora dentro desse processo, nós contadores, nós auditores, nós público contábil, na responsabilidade compartilhada entre as diversas entidades. Acho que nunca nos reunimos tanto e com tanta frequência para debater, para construir, doando o nosso tempo em prol de uma causa que é esse legado que nós queremos deixar, para que daqui a 15 anos nós possamos chegar aqui nesse palco, talvez um palco mais amplo, porque parece que já está ficando pequeno, né, esse espaço aqui para reunir tantos talentos, e que nós possamos dizer que nós somos a inteligência contábil promovendo a sustentabilidade global. Por enquanto é isso. Muito bom. Obrigada, Ana. Muito bom. Ana.
Eu não quis interromper a Ana, ela falou que ela é veterana, né? Então, 15 anos já, desde da primeira conferência, e então a gente vai te chamar de veterana, tudo bem? E aí eu fiquei curiosa em saber se o pessoal que está acompanhando a gente aqui, quem tem 15 anos de conferência, ou pelo menos 10, levanta a mão para a gente poder ter uma ideia. Olha, que bacana, parabéns, palmas para ele, gente. Agora, vocês falam muito sobre a ponte, né, entre o pessoal experiente e o pessoal jovem. Quero saber quem está vindo aqui pela primeira vez na conferência. Olha que bacana, muita gente. Que bom, gente, parabéns. Palmas para vocês também. Inclusive, eu quero dizer que eu tenho em casa a lembrança que eu recebi, Guardou. que eu fui palestrante no primeiro, no segundo, no terceiro, então está tudo lá, uma coleção de mimos do Ibracon das conferências. Que demais, Ana. Ana, e esse assunto é para vocês que são da área, né? Talvez não seja tão complexo, imagino que seja complexo, porque as coisas mudam a todo momento, né? E são muitos detalhes, vocês têm que estudar muito, mas para mim, que não sou da área, eu ouço você e fico encantada, porque você humaniza os números, né? Você fala da importância de, por trás dos números, estarem pessoas, né? Então, é sempre muito emocionante te ouvir. Parabéns. E o Ibracon quer conversar com todo mundo, viu? Veterano, né? Novato. Então, a gente faz aqui uma chamada para vocês, porque o Ibracon vai lançar uma campanha sobre o orgulho da profissão e a gente precisa dos depoimentos de vocês todos. Então, no intervalo, vocês podem procurar o balcão do Ibracon ali no hall e contar essa história para a gente. A gente está colhendo esses depoimentos e vão ser interessantes aí, né? Contar com jovens e veteranos aí na campanha. Vamos, então, seguir. Depois da Ana, vamos para o Oswaldo, né? Vamos ouvir o Oswaldo agora. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando do 15ª Conferência Anual do Ibracon, e agradecer pelo convite, né, de poder estar representando a CVM e a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria, a qual eu me insiro. A minha incumbência aqui foi trazer os assuntos hoje que estão sendo pautados na comissão, tanto em termos de assuntos que poderão ter uma consequência regulatória, e aqui dentro da consequência regulatória eu também incluí, apesar de não ser estrito sensu, né, uma regulação, né, mas algo que pode também ter como consequência a eventual emissão de um ofício circular para orientar o mercado. E também só chamar a atenção que esses assuntos que eu estou trazendo aqui, eles não estão limitados, né, à superintendência a qual eu atuo. Eles são assuntos gerais de toda a CVM que eu achei melhor, né, colocá-los para dar uma visão geral a respeito do que a autarquia está fazendo hoje em termos de temas relacionados à sustentabilidade, seja ele ações específicas, né, supervisão, uma supervisão rotineira, né, uma supervisão que está inserida no nosso SPR, como também uma ação que está inserida no nosso PAFS, né, que é o Plano de Ação de Finanças Sustentáveis da CVM para o biênio 25-26. Dito isso, eu faço o nosso disclaimer usual, tá, que tudo aquilo que eu disser aqui, essas opiniões que vocês estão sendo externadas são minhas e não necessariamente representam a opinião da CVM. O primeiro deles, o primeiro assunto aqui que eu trago é um assunto específico relacionado a uma supervisão da SNC que está relacionada à adoção da 193, né, e com isso do CBPS 1 e 2. É uma ação específica de supervisão sobre um relatório de uma companhia que foi divulgado num período voluntário, né, relacionado a essa divulgação de informação, cujo objetivo é a superintendência e também a CVM ter uma ideia a respeito da adoção, né, dos requerimentos da 193,
e também do CBPS 1 e 2, e com isso propor, né, divulgar, tendo como consequência a divulgação de um documento final, um relatório final, que é dar um entendimento da área técnica a respeito de determinados eventos que foram encontrados no referido relatório. E não só limitado ao relatório, mas também relacionado aos trabalhos de auditoria efetuados sob esse relatório. Então, como a gente entende que esse primeiro relatório que está sendo divulgado, ele tende a dar o tom do que está vindo pela frente, a gente entendeu melhor atuar desde o início, né, para dar um entendimento do mercado do que a CVM está esperando a respeito das divulgações. O segundo tema é o relacionado à resolução 14, que é o relato integrado. Esse é um tema de supervisão que não é da SNC, ele está inserido na supervisão da CEP, Superintendência de Empresas, que ele foi selecionado em função de que foram identificados algumas situações de que empresas estavam arquivando relatórios outros que não aqueles que se referiam ao da Resolução 14. Como vocês sabem, a Resolução 14 determina que, se a empresa elaborar e divulgar um relatório denominado de relatório integrado, relato integrado, ela deve seguir o anexo que está contido na Resolução 14. E aí foi identificado que algumas empresas elas não estavam seguindo esse anexo. Então, essa ação de supervisão foi aberta, né, para direcionar esse problema. O segundo tema também é pertencente à Superintendência de Acompanhamento de Empresas, né, que se refere à supervisão, né, de alguns temas relacionados ao relato, ao formulário de referência, né, em específico com o advento da Resolução 51, que está em vigência desde janeiro de 2023. Acho que melhorou, né? Estava chiando um pouco, né? Então, como eu havia falado, o foco aqui é fazer supervisão do formulário de referência relacionado às informações que são requeridas pela Resolução 59. E semelhante ao que eu comentei no caso anterior, foram identificadas situações também de incompletude de dados e de incongruências de algumas informações. Empresas que não estavam divulgando especificamente alguns marcadores relacionados à diversidade nas entidades. O terceiro ponto aqui, né? O quinto slide, desculpa, é a criação de um banco de dados de emissões temáticas sustentáveis. É também uma ação, aqui também não é uma ação específica da SOI, né, não é relacionado à SNC. Ele busca otimizar o que hoje está meio que fragmentado, tanto no site da CVM como no portal de dados abertos, né, que hoje você não tem um local específico para que você possa consultar, né, títulos, né, temáticos relacionados a emissões sustentáveis, por exemplo. Então, o intuito aqui é construir, né, um local específico para que sejam arquivados, né, essas informações. E sempre que um participante for precisar de uma informação relacionada a esse tema, ele sabe que estará lá, é só ir lá e procurar. Só fazendo também uma atenção que aqui é a identificação, né, do que é um título sustentável ou não, é autodeclaratório, é a empresa que irá fazer. O outro tema, aqui entrando, a partir daqui eu estou entrando aqui num tema relacionado a uma eventual necessidade de normatização ou também de emissão de um ofício circular. Esse tema aqui é um tema que está causando atualmente um pouco de ansiedade, né? A gente percebe porque a CVM colocou em consulta, né, uma pesquisa exploratória relacionada a 193, cujo objetivo, como a gente já havia falado, era municiar o órgão regulador com algumas informações para que ele consiga avaliar, mapear o processo de convergência, né, o processo de adoção da 193 e, com isso, do CBPS 1 e 2.
ele já estava previsto desde a edição da resolução 193, em outubro. Se vocês olharem lá nos considerandos, letra G, ele já previa. Não foi um tema que foi criado agora, tá? Ele está vindo desde a origem da 193. E o objetivo é a gente mapear, né, verificar essa adoção, e com isso a gente conseguir solucionar alguns problemas que possam estar havendo em relação à adoção, a gente harmonizar entendimento, né, e também facilitar o processo de adoção do CBPS 1 e 2 para os participantes. O segundo tema, que é o que está lá embaixo, é uma adaptação da taxonomia sustentável brasileira, né? Isso é um tema que está sendo desenvolvido junto com a nossa participação lá no grupo, né, de desenvolvimento da taxonomia brasileira, né? O objetivo aqui é a gente alterar, em função das demandas, né, do grupo, alterar o regime informacional das companhias abertas, né, de modo a possibilitar a inserção de alguns indicadores chaves relacionados a atividades sustentáveis. Por exemplo, receita sustentável, CAPEX sustentável. Esse tema poderá ter como consequência uma eventual alteração dos normativos da CVM, de forma a demandar as companhias abertas, administrador de carteira, fundo de investimento, vão ter os faseamentos, tá? De forma a demandar essas informações, com que isso a CVM consiga capturar essas informações e consiga alimentar um portal específico, é o sistema que vai fazer parte do sistema MRV, né, da taxonomia, que a CVM consiga alimentar esse portal. O próximo tema se refere ao crédito de carbono no âmbito do mercado de valores, né? Esse tema está relacionado à Lei 15.042, né, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e estabeleceu, né, no seu artigo 14, que os ativos, né, integrantes do SBCE, que seria o certificado de redução ou remoção verificada de emissão e a cota brasileira de emissões, seria o nosso allowance nosso aqui, e os créditos de carbonos, quando negociados em mercado financeiro e de capitais, eles são considerados valores mobiliários. E, com isso, atrai a regulação da CVM. O objetivo aqui é mapear, né, a estrutura normativa da CVM para verificar se alguma alteração será necessária ou alguma adaptação, né, nas normas, de forma a possibilitar a negociação e o registro desses ativos, né, para assegurar a integridade e o funcionamento ordenado do mercado. O quinto e o último se refere ao Blended Finance, que ele é oriundo, né, de um documento que foi elaborado pelo LAB, na qual foi identificado, concluído que o mercado de capitais ele pode desempenhar uma função muito relevante nesse tema. Então, aqui o propósito é também mapear, né, verificar a estrutura normativa e também emitir orientação a respeito das atuais estruturas disponíveis no mercado, né, seja através de fundo de investimentos ou outra qualquer, que possibilitem a elaboração, a construção desse arranjo. E também na eventualidade de se for entendido que uma eventual atualização normativa seja necessário para que isso seja viabilizado, a CVM também estudará o caso. De minha parte, eu termino por aqui. Eu espero ter passado tudo que eu trouxe aqui é tudo que faz parte hoje do tema finanças sustentáveis na CVM, que não só envolve, como havia comentado, a SNC, mas outras áreas. Tá? Com isso, eu termino aqui. Estarei à disposição para eventuais perguntas que forem necessárias. Tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Oswaldo. Eu ouço muito falar que dá um trabalhão, né? Essa parte ESG, tem muita coisa que as pessoas ainda estão tentando, né, se desenvolver. E aí eu acho que vale a gente chamar aqui a participação de vocês dentro do quiz, que a gente sempre traz em cada painel. Vocês podem acessar ibracom.com.br/participe, ou podem entrar pelo QR Code, que a gente, acho que vai botar na tela em algum momento agora.
E a pergunta que a gente faz, que a gente gostaria que vocês pudessem trazer para a gente trazer aqui para o debate é: como é que vocês avaliam a divulgação pela CVM nos novos prazos definidos na resolução CVM 193/2023 para a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade por empresas abertas? É adequada e oferece um período de transição satisfatório para que as empresas se adaptem? Adequada, mas poderia ser estendida para permitir uma preparação mais completa de empresas e profissionais? Ou é inadequada porque o prazo disponível não será suficiente para as empresas abertas e profissionais se prepararem adequadamente? A gente, então, daqui a pouquinho volta com o resultado aqui no painel, Postal, que é... Agora vamos seguir a ordem. Então, vamos seguir a ordem aqui depois do Oswaldo. Vamos convidar o Verlan, então, para poder trazer a temática aí na visão do Banco Central. Bom dia lá mais cedo. Já estou figurinha repetida aqui. Então, a gente vai tentar falar um pouco aqui da divulgação de informações de sustentabilidade no âmbito do sistema financeiro nacional. Eu vou falar um pouco primeiro da regulação que nós já temos vigente, principalmente a resolução CMN 585, né, que já estabelece a obrigatoriedade de divulgação de informações de sustentabilidade pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E também a gente vai falar um pouco do que vem por aí, né, até pelo tema, né, do painel, né, tendências regulatórias, né, a gente falar um pouco do que a gente ainda espera entregar sobre esse tema. Primeiro que no Banco Central nós temos duas visões distintas para informações de sustentabilidade. Assim como na contabilidade, a gente tem lá as demonstrações financeiras em IFRS, que são divulgadas pelas instituições de maior porte, e temos o conglomerado prudencial. A IFRS ela é voltada ao público externo, ao investidor, aos clientes das instituições financeiras, ou seja, todas as partes interessadas nas demonstrações financeiras das instituições. O prudencial é mais de consumo interno do Banco Central, a gente até vedou a publicação dele, até para evitar conflito de informações, né? Então, o prudencial, hoje, ele é de consumo interno do Banco Central. E tem uma visão muito mais voltada para o risco, né? A visão prudencial mesmo. Na sustentabilidade, a gente tem algo semelhante, a gente tem um relatório GR-SAC, já desde 2022, que é divulgado pelas instituições financeiras, elas enviam para o Banco Central e divulgam em suas páginas na internet, né? E tem essa visão de risco, né? Risco social, risco ambiental, risco climático. E agora a gente estabeleceu também a obrigatoriedade de divulgação do relatório de sustentabilidade no padrão ISSB, junto com as demonstrações financeiras, e aí com as demonstrações em IFRS, que também voltada para o público de uma forma geral, para os usuários da informação contábil de uma forma geral, tá? Então, o GR-SAC, ele é requerido das instituições S1 a S4, até causa uma certa confusão esse S1, S2 da segmentação do Banco Central, e os IFRS S1, S2 também, mas coincidiu aí a sigla, né? Nós segmentamos as instituições financeiras de S1 a S5, S1 são as maiores instituições, são hoje 6 instituições no nível de porte gigante, né? Vamos dizer assim, são só 6, depois S2, S3, S4, S5 são as menorzinhas, maioria cooperativa de crédito, sociedade de crédito, o microempreendedor, então a gente faz essa segmentação. Então o relatório GR-SAC, ele é divulgado por S1, S2, essas instituições maiores, elas apresentam informações sobre governança, estratégia e gerenciamento de risco, e as instituições S3 e S4, eles apresentam um relatório somente com a governança do gerenciamento do risco, né?
O escopo como eu falei, né, o escopo dessas informações é o conglomerado prudencial, né, não abrange todas as instituições do conglomerado. Por exemplo, se o grupo tem uma seguradora, por exemplo, ele está fora do escopo do GR-SAC. Já os pronunciamentos S1 e S2, né, IFRS S1 e S2, previstos lá na resolução CMN 5185, eles são obrigatórios para todas as instituições S1, S2 e S3, que são justamente as instituições que são obrigadas, e também as de capital aberto, tá, que são as instituições obrigadas a divulgar demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o padrão IFRS. Então, elas têm que inserir nesse conjunto de demonstrações um relatório de sustentabilidade. Tá? Então, a gente exige essa divulgação conjunta, e é importante esse alerta, que ela é uma demonstração financeira, ela é um relatório específico. Ela não é uma nota explicativa, ela não é uma parte do relatório da administração. Ela é um relatório específico, autônomo, que deve ser divulgado juntamente com as demonstrações financeiras. Tá? A gente repete sempre isso, porque às vezes paira alguma dúvida sobre aonde você deve colocar o relatório. Tá? As instituições que optarem por divulgar demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o IFRS, instituições S4 ou S5 que queiram divulgar, a partir de 2028 vão ter que também divulgar o relatório de sustentabilidade. Tá? Se divulgar voluntariamente, vai ter que divulgar junto o relatório de sustentabilidade. A gente estabeleceu uma regra de transição, no primeiro ano, a instituição ela pode divulgar o relatório de forma segregada das demonstrações financeiras num prazo de até 180 dias, para facilitar ali no primeiro ano e principalmente não atrasar a divulgação das demonstrações financeiras por causa do relatório de sustentabilidade, que é algo novo, as instituições provavelmente terão um pouco mais de dificuldade no primeiro ano. Depois segue a divulgação conjunta. E como eu falei, a gente tem esses dois pontos de vista, né? O prudencial e o foco no investidor. Esses relatórios eles vão continuar caminhando paralelamente. Tá? Então, pode haver informação repetida, né? Informação exigida em um e exigida em outro. A instituição ela vai poder somente mencionar que aquela informação já está no outro relatório para não ter duplicidade. A auditoria, a gente exige a asseguração limitada, nas divulgações voluntárias e na obrigatória, a asseguração razoável. E aí o que a gente tem de novo agora? Tá? Primeiro, o edital de consulta pública número 119, que a gente trata dos critérios e procedimentos contábeis sobre ativos e passivos de sustentabilidade. Essas normas, elas meio que se complementam, né? Porque eu tenho um relatório de sustentabilidade, eu tenho um outro relatório com os riscos sociais, ambientais e climáticos, e agora eu exijo que as instituições também registrem, e aí a gente vai até ter conta específica no COSIF para os ativos de sustentabilidade e principalmente para passivos de sustentabilidade. E essas informações elas têm que se conversar. Se eu tenho riscos sociais, ambientais e climáticos relatados lá no relatório, a gente tem que ver se esses riscos eles não representam um passivo. Até que ponto isso não gerou um passivo para a instituição. E até como esses riscos, eles se conversam com os outros riscos, porque o gerenciamento de risco é integrado. Então, por exemplo, ano passado a gente acompanhou aqui a tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul, né, com as enchentes, e aquilo ali afetou o risco de crédito daquelas pessoas que viviam naquela região, que produziam naquela região. Como isso conversa com a provisão? Você tem uma relação aí bem direta, né? Um risco climático leva a um aumento de risco de crédito. E a provisão ela está sendo também afetada, né, por esse o outro risco, né? Então, essas coisas a gente também vai começar a acompanhar quando a gente tiver tudo isso registrado na contabilidade e os relatórios emitidos. Tá?
Eu já falei mais cedo, o edital de consulta pública 120, que a gente vai estender para as cooperativas de crédito também a obrigatoriedade de divulgação do relatório de sustentabilidade no âmbito do relatório das demonstrações financeiras do combinado cooperativo. Que as cooperativas elas não têm um consolidado, porque a pirâmide lá é invertida, né? As singulares, né, são donas das centrais, que são donas das confederações. E quem faz a demonstração combinada é a confederação, né? Então, é meio invertido. Então, por isso, a gente tem um combinado e a gente vai exigir a divulgação do relatório de sustentabilidade também das cooperativas. E o GR-SAC, hoje, como eu já falei, a gente só exige informações qualitativas. A gente está dando um passo seguinte, a fase 2, não é nem o DENOC que toca isso, é o DEREG, tá? Mas a gente está avançando para a fase 2, em que a gente deve exigir também informações quantitativas de risco social, ambiental e climático. Então, para manter aqui a disciplina, faltam 12 segundos, a gente fica aí à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. O Verlan, a gente ficou esperando que você pudesse comentar a taxa Selic, mas não rolou, né? Começou hoje a reunião do Copom, né? O Sebastião já tentou, fiquei na esperança que você pudesse dar alguma pista, até agora nada. Infelizmente eu não posso falar sobre esse assunto, né? Não é da minha área, e além disso, se tivesse vindo aqui o presidente do Banco Central, ele não poderia falar, porque a gente está nas vésperas da divulgação, né? do resultado da decisão sobre taxa de juros pelo Copom, e ninguém pode falar sobre esse assunto nessa véspera. Tá? Então, nem ele é brincadeira, é brincadeira. A gente acha que já está alta demais, vocês não acham? A inflação já está começando a ceder, né? A economia já está começando a apontar dificuldade, fica assim, só um pensamento. Mas, olha só, eu peço para vocês participarem, podem mandar perguntas, a gente vai organizar aqui para trazer para o debate, aí vocês podem mandar perguntas, impressões aí também, claro, sobre cada painel, sugestões. É só vocês acessarem bracon.com.br/participe e tem os QR Codes, que eu não sei se eles vão botar aí agora. E aí vocês podem mandar a pergunta que a gente vai organizar aqui para poder trazer para o debate. A gente vai ouvir agora a Gabriela, antes da gente juntar todo mundo para o debate. Gabriela, eu passo a palavra, então, para você que está aí distante da gente, se aproxime. Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar todos os que estão neste painel, os organizadores e a plateia também, e dizer que tenho imensa pena de não estar presente fisicamente. Seria um gosto enorme estar entre amigos, em alguns casos, e penso que tenho aí alguns, num país irmão, onde gostaria muito de estar presente, mas sintam-me presente e sintam-se abraçados, apesar da distância. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu queria agradecer muito este convite, foi uma oportunidade única e sinto muito orgulho e uma grande responsabilidade de estar a falar perante uma audiência tão alargada e com um painel tão respeitável de participantes e de oradores, e por isso espero poder contribuir um bocadinho para esta conferência e para o conhecimento daquilo que são os estándares internacionais neste momento em construção. Ana Tércia, deixe-me dizer que gostei imenso das suas palavras iniciais. É um sopro de esperança, de frescura, de positividade, de movimento, que é aquilo de que precisamos neste momento, e junto-me completamente à sua ideia de que não é tempo de recuar, é tempo de construir, é tempo de avançar, obviamente com clarividência sobre as dificuldades que o caminho nos apresenta, mas fiquei muito feliz de a ouvir. Foi um excelente mote para este painel. Ora bem, eu estou aqui em representação do IESBA. O IESBA é o International Ethics Standards Board for Accountants, que é o board internacional que emite standards de ética e independência para contabilistas. E, portanto, falo quer para contabilistas nas empresas, como também para os auditores. Este trabalho do IESBA foi desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos e, portanto, iniciamos em 2023
concluímos a aprovação destes estándares no final de 2025, foi uma coisa nunca vista em termos de dimensão do trabalho e o espaço de tempo em que ele foi concluído. E a razão pela qual ele foi concluído dentro deste espaço de tempo, e a realidade só confirmou, e as evoluções subsequentes já confirmaram que era necessária esta urgência, tinha que ver com o sentimento de urgência de completar a estrutura internacional de estándares de sustentabilidade para o reporte, para a asseguração e para a ética e independência. Eu não vou perder muito tempo neste primeiro slide, que no fundo contém informação que todos conhecem sobre, mas que tem, no fundo, as razões pelas quais o IESB há 2 anos e meio atrás tomou a decisão de avançar com estes standards. Há efetivamente um princípio fundamental que norteia todas as nossas atividades e que é esta ideia de que a ética é um meio para atingir um fim, não é um fim em si mesmo. E esse fim, essa finalidade, esse objetivo é o de aumentar a confiança das empresas, a confiança do público em geral nas empresas e nos mercados e apoiar o bom funcionamento das economias e da sociedade. No que respeita à sustentabilidade e à informação de sustentabilidade, isto significa, do ponto de vista da missão e da visão do IESB, procurar contribuir com instrumentos que promovam comportamentos corretos por parte, por um lado, daqueles que preparam a divulgação de informação de sustentabilidade e, por outro lado, por parte daqueles que realizam trabalhos de asseguração sobre estas divulgações de sustentabilidade, por forma a que os usuários, sejam eles investidores, sejam eles consumidores, sejam eles os bancos e instituições financeiras que têm que tomar decisões quanto a créditos, a empréstimos, etc., para que todos estes usuários, os próprios governos, possam tomar decisões informadas, com base em informação credível, robusta, íntegra. Neste momento, este mercado representa 30 trilhões de dólares, enfim, há valores diferentes, mas este é um valor relativamente consensual, que estão atualmente investidos em ativos relacionados com a sustentabilidade. Ou havia, pelo menos há 3 meses atrás, uma previsão de crescimento para perto dos 40 trilhões na próxima década. E, portanto, isto é uma fatia, uma parte do mercado muitíssimo relevante, para além de tudo aquilo que cada um de nós possa individualmente pensar sobre as motivações de outra natureza que estão por trás deste movimento, e que é o investimento em sustentabilidade, em proteção do planeta, proteção climática, social, etc. Independentemente de tudo isso, há um mercado, há um valor alocado aos investimentos relacionados com a sustentabilidade que requerem que em torno deles se construa, e vou voltar a usar a palavra usada pela Ana Tércida, que tanto gostei, se construa uma estrutura ou uma infraestrutura regulatória ou de estándares internacionais que suporte efetivamente a credibilidade, a integridade, a robustez, a fidedignidade de toda esta informação. Isto de forma a suportar a alocação, a significativa alocação de capital por investidores públicos e privados, incluindo clientes, fornecedores, governos, enfim, todos aqueles que eu acabei de referir. E, portanto, o IESB considerou que, da mesma forma que, ao longo dos anos, no seu Código de Ética, produziu e emitiu estándares éticos e de independência para a informação financeira e para a asseguração da informação financeira, também para o reporte de sustentabilidade era necessário desenvolver o suporte ético para o reporte de sustentabilidade e o suporte ético e de independência para a asseguração de informação sobre sustentabilidade. O próximo slide, por favor. E, portanto, com isto, o IESB, aquilo que ofereceu ao aprovar estes estándares em dezembro de 2025 foi a terceira peça, digamos assim, o terceiro building block, a terceira peça desta estrutura completamente integrada, interoperável e completa de estándares internacionais para a sustentabilidade. Temos os estándares de reporte, designadamente os da IFRS, da Fundação IFRS e a IFRS Foundation, que o Brasil relativamente aos quais o Brasil já tomou esta decisão de adoção, sobre a qual ouvimos já falar. Temos os estándares de asseguração de sustentabilidade emitidos pelo IAASB, que é o board gêmeo da IESB, que aqui represento, para a asseguração desta informação, e os estándares de ética e independência que suportam ou envolvem, se quiserem, todos os outros estándares e sem os quais estes não serão
definitivamente, seguramente, eficazes, suficientemente efetivos, etc. O IESBA tem a convicção de que este ecossistema, esta infraestrutura de estándares de sustentabilidade não ficaria completo, não ficaria operacional, não seria sequer eficaz sem um complemento robusto de estándares de ética e independência que sustentem as estruturas de relatórios e auditoria. E olhando para o slide, vemos que a ética é a estrutura que suporta as outras duas. Os estándares do IESBA garantem que a aplicação dos estándares de reporte e os estándares de asseguração não é afetada por problemas éticos ou de independência por quem desenvolve esta atividade, e passo a exemplificar. Pressões, por exemplo, pressões sobre o preparador da informação para corresponder a determinados objetivos de informação, de sustentabilidade, ou pressões do cliente, no caso da auditoria e da asseguração. Conflitos de interesse, designadamente interesses financeiros cruzados, ou outras questões de éticas, falta de competência, ausência de ceticismo suficiente, etc. Portanto, há aqui um conjunto de questões que, que são relevantes na informação financeira, são também relevantes na informação de sustentabilidade. E o próximo slide, por favor. Por isso, ao fim de 2 anos, uma jornada muitíssimo intensa de 2 anos, o IESBA aprovou em dezembro e em janeiro já deste ano, 2025, o PIOB, que é a entidade de supervisão que garante a independência dos estándares internacionais que desenvolvemos e o seu objetivo de interesse público, certificou os estándares de sustentabilidade do IESBA e, ao mesmo tempo, a IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, mundial, emitiu uma declaração de apoio aos estándares do IESBA e pediu aos seus membros que aplicassem os estándares de ética e independência emitidos pelo IESBA para trabalhos de asseguração de divulgação de sustentabilidade. Portanto, há aqui um reconhecimento por parte de organizações internacionais do valor destes estándares. Que fique muito claro que estes estándares não se sobrepõem de forma nenhuma, nem interferem, nem duplicam nada daquilo que os estándares S1 e S2 da IFRS Foundation ou os estándares do IASB prescrevem. É um complemento, é uma forma de ativar aquilo que os outros estándares nos trazem. Aquilo que o S1 e S2 nos trazem e que os estándares do IASB nos trazem é a informação ou a indicação sobre o que é que deve ser reportado e o que é que deve ser assegurado ou auditado, como é que isto se faz. Há regras procedimentais, digamos assim, quais as matérias que têm que ser sujeitas a este tipo de atividade, etc. Aquilo que fazem os estándares do IESBA é determinar normas comportamentais de conduta por parte do preparador ou por parte do auditor, no sentido de evitar quaisquer interferências de pressão, de conflitos de interesse, de falta de independência, etc., que possam interferir com a qualidade e a integridade da informação à da asseguração. Portanto, os estándares éticos da sustentabilidade do IESBA, próximo slide, por favor. Os estándares éticos da sustentabilidade da IESBA têm uma dupla função, têm 2 componentes, se quisermos, são os estándares éticos aplicáveis à componente à elaboração dos relatórios de sustentabilidade e, por outro lado, os estándares de ética e independência aplicáveis aos trabalhos de asseguração desses mesmos relatórios. E os estándares de ética aplicáveis à elaboração dos relatórios de sustentabilidade e, portanto, aqueles a que agora no Brasil já se aplica, ou irá aplicar o S1 e S2 da IFRS Foundation, tal como transpostos para a ordem interna, foram desenvolvidos porque existem múltiplos normativos técnicos aplicáveis que exigem competência profissional, que exigem conhecimento adequado e o exercício adequado de julgamento profissional. E o IESBA reconheceu que estas matérias são especialmente complexas, por um lado, que se trata da emergência de novas áreas, permanentemente novas áreas de sustentabilidade, e, por outro lado, é uma informação muito mais prospectiva, virada para o futuro, antecipatória e subjetiva, o que resulta naturalmente da natureza qualitativa das divulgações de sustentabilidade. E, portanto, para além do facto destes preparadores poderem estar sujeitos a pressões dos seus empregadores ou dos investidores para atingir metas de sustentabilidade, os sistemas e fontes de dados são ainda imaturos e, portanto, mais ainda, se quisermos, do que na informação financeira,
são necessários estes estándares éticos para garantir o tal músculo ético do preparador para lidar com dilemas éticos que se lhe colocarão necessariamente ao longo do caminho. Por outro lado, no que respeita aos trabalhos de asseguração sobre estes relatórios, estes foram desenvolvidos tendo em mente 4 características que a IASBA quis. Próximo slide, por favor. Para estes 4 características que a IASBA quis garantir, por um lado, equivalência em termos de exigência às normas de ética e independência já existentes para os trabalhos de auditoria financeira, tendo em conta a relevância desta matéria. Por outro lado, autonomia, tendo em conta a especificidade das normas éticas e de independência e destes trabalhos face à informação financeira, e não obstante termos absolutamente presente o objetivo futuro de um relato integrado, a IASBA entendeu ser útil colocar todos estes estándares numa parte autónoma do seu código de ética, permitindo desta forma que quem não esteja familiarizado com o código possa facilmente e num só lugar encontrar todas as disposições que são relevantes para os trabalhos de asseguração. Terceira característica, para todos os profissionais, e aqui depois eu vou fazer uma explicaçãozinha adicional. O IASBA foi desenvolvido de forma a poder ser compreendido e aplicado por todos aqueles que realizem trabalhos de asseguração de sustentabilidade, independentemente da respectiva profissão ou qualificação profissional. Ou seja, são neutros do ponto de vista de quem exerce esta função ou pratica estes atos ou esta atividade. E, por fim, o IASBA, o IESA, que é o nome dos standards, ou do standard para a asseguração de relatórios de sustentabilidade, é interoperável com qualquer normativo de reporte ou de asseguração. E, portanto, é neutro em relação a estes normativos, funcionará, se assim o quiserem, juntamente com o S1 e S2 da IFRS Foundation, mas também pode funcionar com as normas europeias, que têm algumas diferenças do ponto de vista do relatório de sustentabilidade, e o mesmo acontecendo no que respeita à asseguração. Não foi preparado de forma a unir-se apenas ou completar apenas um certo quadro normativo, mas qualquer um deles, essa flexibilidade foi assegurada desde o princípio. Próximo slide, por favor. Ora bem, o que é que temos aqui neste slide? Exatamente aquilo que eu gostaria de aprofundar um bocadinho relativamente a uma das características destes estándares. Disse que, para os estándares de asseguração de sustentabilidade, eles são aplicáveis a todos os profissionais, independentemente da sua profissão. São, de acordo com uma qualificação que foi, esta nomenclatura não é da autoria do IASBA, não fomos nós que batizamos, mas sim o Financial Stability Board, primeiro, e a IOSCO, depois, são Profession Agnostic. E este foi um pedido muito claro e muito assertivo que foi feito pelos reguladores financeiros, Financial Stability Board, IOSCO, PIOB, etc., no sentido destes estándares serem desenvolvidos com esta característica. Porquê? Porque existe a consciência de que em inúmeras jurisdições existem profissionais que não são contabilistas, que já exercem, ou já praticam, ou já disponibilizam estes trabalhos de asseguração de relatórios de sustentabilidade. E que alguns países poderão continuar a querer permitir, outros poderão não querer permitir. Aquilo que se pretendeu garantir com esta característica do profession agnostic, isto é, ser aplicável a todos, independentemente do seu background profissional, é garantir que nas jurisdições, e vou repetir, nas jurisdições onde os governos ou os reguladores, não é o IASBA, decidam que outros profissionais que não os contadores ou os auditores podem exercer a asseguração de sustentabilidade, então eles têm que estar sujeitos ao mesmo regime normativo e de standards que os auditores. Não é possível permitir que outros profissionais possam exercer a mesma função sem garantir o mesmo nível de proteção, de rigor e de adesão ao interesse público que está contido nestes standards, que têm de ser seguidos pelos profissionais da auditoria. Pode ser visto como uma questão de competitividade ou de não concorrência desleal. Para nós o problema fundamental é o problema de proteção adequada do investidor e de garantia de interesse público. Dito isto, e para que não haja aqui nenhuma confusão ou nenhum mal-entendido, o standard do IASBA é profession agnostic, mas tal não impede de forma nenhuma a sua adoção numa jurisdição que entenda não admitir ou não permitir, não autorizar os não
contadores a exercerem este tipo de atividade, perfeitamente possível, nem implica, pelo facto de ser adotado, que os não contadores ou os não auditores sejam, por essa via, admitidos a fazê-lo. Essa é uma decisão que cabe exclusivamente aos governos locais, ao legislador, ao regulador e relativamente à qual o IESB é totalmente alheio e independente. E neutro, mas já agora diga-se também. E, portanto, nenhum problema, por exemplo, no Brasil, onde estou ao corrente da decisão tomada de que, pelo menos por agora, este tipo de atividade será apenas autorizada a contadores registados, auditores registados, nenhum problema com a adoção do IESA, este standard aplica-se aos auditores. E é isso que este quadro que está aqui presente pretende esclarecer. E aquilo que vem do lado direito do slide pretende ver o problema das várias perspectivas, ou esclarecer o problema das várias perspectivas possível. Aquilo que importa reter, penso eu, para esta audiência e neste local, é esta ideia de que quando, e eu espero que sim, e muito em breve, haja uma decisão de adoção do IESA, do nosso standard de sustentabilidade para a asseguração de sustentabilidade, que isso nada implica em termos de aceitação ou não aceitação dos não auditores. Se a decisão foi, como penso ter sido, a de reservar esta atividade apenas para os contadores registados, apenas para os auditores, então é isso que se mantém, aplica-se o IESA àqueles que estão autorizados a fazê-lo. E os restantes não o podem fazer porque não há uma autorização governamental, legislativa ou o que seja para desempenhar esta atividade. Próximo slide, por favor. Ora bem, o que é que o IESB está a fazer neste momento em relação a estes slides? O PIOB aprovou os slides, certificou os slides em janeiro, portanto temos 4 meses desde que isso aconteceu, 4 meses escassos, porque foi final de janeiro, e muita coisa está a acontecer. E aqui eu volto às palavras da Ana Tércia no início sobre é preciso não recuar, avançar. Tudo o que aconteceu em termos geopolíticos, tensões políticas, etc., sobretudo em algumas regiões e algumas geografias de a rejeição das perspectivas sobre sustentabilidade e do trabalho sobre sustentabilidade, não deve afetar o trabalho de um standard setter por todas as razões. Primeiro, porque o nosso trabalho é de longo prazo. Segundo, porque somos um standard setter internacional e, portanto, temos de ser relativamente imunes, embora reconhecendo a existência de tensões geopolíticas. Aí, o IESBA, depois de alguma reflexão, enfim, em outras realidades que não a nossa entenderam parar ou recuar. Não foi o nosso caso, estamos a fazer o nosso caminho com um nível de responsabilidade e accountability no que respeita ao suporte à adoção e implementação deste standard que nunca antes tinha sido feito. Reconhecemos a complexidade, reconhecemos a dificuldade, reconhecemos a velocidade com que isto entrou pela porta dentro de toda a gente e, portanto, reconhecemos também uma responsabilidade adicional para nós de apoiar os stakeholders, as jurisdições, a profissão, os utilizadores na implementação deste standard. E por isso, em junho, se não me engano, de 2024, antecipando já tudo isto, o IESBA criou um grupo específico do Board para Adoption and Implementation, para suporte à adoção e implementação, e estamos a avançar muito rapidamente e muito em força no que respeita à prestação de suporte às jurisdições para a adoção deste standard. Próximo slide, por favor. Eu não vou deter-me nos detalhes, depois se houver alguma questão. Entre outras medidas, e nós estamos a fazer uma ação e uma avaliação muito estruturada e muito estratégica sobre quais são as jurisdições, quais são os temas, quais são os grupos aos quais nos devemos dedicar mais. O IESBA é uma organização pequeníssima e, portanto, obviamente, não temos capacidade para estar em todo lado, de todas as formas, mas aproveito para deixar aqui uma palavra de agradecimento, inclusivamente ao IBRACON, porque é fundamental este tipo de parceria e de alavancagem da nossa capacidade de divulgação do standard e de apoio através de outras organizações nas diversas jurisdições. E, portanto, estamos muito gratos por todos aqueles, como a IOSCO, como a IFRS Foundation, como a ANCTAD, como neste momento a IBRACON, a Forma Farms, o IFAC, etc., que têm apoiado o IESBA nesta missão. Seja como for, pela primeira vez também, de forma completamente inovadora, o IESBA entendeu colocar à disposição dos stakeholders um mecanismo de monitorização, monitoramento, como se diz em brasileiro,
de monitoramento da forma como o standard está a ser adotado e implementado, e que permite, em tempo real, através de um grupo que criamos com pessoas da profissão, e não da profissão, mas que estão já envolvidos, incluídos em processos de reporte e asseguração de sustentabilidade, de monitoramento de como é que as coisas estão a correr. Deixem-me dizer as coisas assim desta forma simples. E, portanto, detecção, identificação precoce de quaisquer problemas, de quaisquer obstáculos, de quaisquer dificuldades que possam estar sentidos em cada momento ou identificados em cada momento relativamente à adoção e implementação deste standard. De forma a que possamos reagir rapidamente da forma mais adequada, através de suporte adicional, através da emissão de guidance adicional, ou até, porque a entrada em vigor destes standards só ocorre em em dezembro de 2026, ou até algum tipo de correção pontual que possamos ter de fazer neste espaço de tempo. É um tempo de teste, é um tempo de garantir que as coisas correm da melhor forma possível. Não sabemos tudo, esta é uma área muito nova, muito complexa, muito desconhecida para todos nós, e o IESMA assumiu desde o princípio que iria fazer todos os esforços para entregar um produto de qualidade e válido dentro do tempo, que era o tempo adequado, mas reconhecendo que não iríamos entregar provavelmente um produto perfeito, tal como os outros não o terão feito. E, portanto, é necessária esta humildade e esta abertura para corrigir, para fazer mais ao longo do tempo, e é isso que estamos a fazer. Há também, neste momento, uma plataforma online, através da qual os nossos stakeholders podem comunicar diretamente com o IESMA nesta matéria e trazer-nos as suas sugestões, os seus problemas, tudo isso. Claro que as coisas têm que estar relativamente limitadas, não podemos responder a tudo, mas há essa plataforma que vos convida a procurarem no nosso site e, caso seja útil, recorrerem a ela. Por último, uma última palavra, próximo slide, sobre o estado da arte da implementação, da adoção e implementação destes standards. No âmbito dos trabalhos desenvolvidos por esse grupo de adoção e implementação, estamos a focar-nos em determinadas jurisdições específicas, que estão aqui neste slide, mas isto é uma realidade móvel. Em cada momento nós temos mais informação que em cada momento nos leva a ter de ajustar os nossos objetivos e as nossas áreas de foco. Por agora, em função dos critérios que encontram aqui, tamanho da economia, notícia sobre apetência ou já a ação no sentido da adoção de reportes de sustentabilidade e asseguração de sustentabilidade e tudo isso, há aqui um conjunto de critérios que confluíram nestas jurisdições, que vêm aqui neste mapa, que são aquelas que, em princípio, neste momento, merecem a nossa especial atenção. O Brasil está aqui, enfim, isto está por ordem alfabética, mas curiosamente, a Austrália, que por ordem alfabética é o primeiro, tenho o gosto de dizer, de vos informar que hoje não é pública ainda, mas penso que não há nenhum problema com isso, porque a sessão foi pública. Hoje na Austrália o Board da Ética acabou de aprovar a adoção do standard de IESMA e, portanto, é a primeira jurisdição que toma esta decisão. Será publicado provavelmente no início de julho e aplica-se já aos próximos relatórios. Temos muita esperança que a ordem alfabética continue a cumprir-se e que o Brasil venha imediatamente a seguir nesta ordem de países, de jurisdições, a adotar o IESMA e estamos completamente disponíveis para apoiar nessa matéria. Eu vou finalizar aqui, penso que já excedi largamente o meu tempo, mas penso que era importante dar esta informação porque esta é uma área que não tem sido tão divulgada nem tão reconhecida como importante quanto as demais na área da sustentabilidade e eu repito, os problemas de greenwashing, os problemas de falta de qualidade na informação e na asseguração de sustentabilidade resultam praticamente todos de falhas éticas e de independência e não de falhas de processo propriamente dito. Há más decisões que são tomadas em determinados momentos quando determinados conflitos éticos ocorrem, por vezes de forma inconsciente, mas é a nossa responsabilidade, através destes estándares éticos, precisamente, trazer para a área do consciente. E não nos enganemos, ética aqui não tem a ver com moral, não tem a ver com ideologias, nem a ver com idealismos, tem a ver com, tal como no sistema financeiro e em todo lado, determinados comportamentos e condutas que são reconhecidos como válidos, esperados e válidos em qualquer jurisdição e de forma universal, de modo a criar uma base ética e de independência na qual todas as jurisdições e todos os sistemas
possam convergir e se possam reconhecer mutuamente. Muito mais teria a dizer, mas fico por aqui, procurando respeitar o tempo dos outros para perguntas. Muito obrigada pelo tempo e fico disponível para qualquer pergunta e para qualquer sequência desta excelente conferência. Muito obrigada. Gabriela, obrigado pelos comentários. Queria passar a palavra para o Leonardo Dutra, falar um pouco sobre a visão da auditoria em relação aos temas que foram tratados aqui, sobre novidades e o que está por vir aí. Leonardo, obrigado. Leonardo é do nosso grupo de trabalho de sustentabilidade. Por favor, Leonardo, sua palavra. Obrigado. Antes de começar, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem de vocês já se envolveu em alguma auditoria que tenha dados de sustentabilidade ESG? Levanta a mão, por favor. Ano que vem, quando a gente estiver aqui na próxima conferência, as mãos levantadas certamente serão muito mais numerosas. Porque eu acho que a grande tendência foi o que os nossos painelistas disseram aqui. Bom, antes de falar um pouquinho sobre essas tendências, quero cumprimentar a todos e todas aqui, muito bom estar participando aqui com vocês, e num momento tão emblemático para a sustentabilidade. O IFRS publica essas normas, a CVM, com protagonismo global, adota, a primeira bolsa no Brasil a adotar isso. O CFC já tem uma resolução puxando a responsabilidade para os contadores. Antes do IFRS, o Banco Central com as suas resoluções. Então, acho que o arcabouço regulatório ele vem ganhando bastante força, e isso, obviamente, puxa o tema de sustentabilidade para cima. Bom, quando a gente fala de tendências no papel do auditor, é importante primeiro a gente ressignificar o que é auditoria. Quando a gente liga para uma firma, a gente não está contratando auditoria, a gente está contratando confiabilidade daquela informação. A auditoria é o meio pelo qual nós fazemos esse processo. E, portanto, conforme essas informações aumentam, conforme elas se tornam mais relevantes para uma tomada de decisão de investimento. E conforme elas são reguladas, mais aumenta a responsabilidade do auditor em prover essas informações. Hoje, eu tenho um pouco mais de 15 anos fazendo auditorias específicas de informações de sustentabilidade e ESG. E eu me lembro lá nos primórdios, quando no relatório base, no GRI, o GRI ele tinha níveis de conteúdo, A, B e C, e quando você auditava, você ganhava um maisinho assim na capa do relatório. E isso fazia muita diferença para clientes que contratavam auditoria. Eles queriam um maisinho na frente do relatório deles. E a profissão evoluiu, os relatórios evoluíram e a gente chegou até aqui. A gente está num momento onde, primeiro, sustentabilidade dialoga com uma agenda de negócio. Se vocês olharem o relatório de riscos do World Economic Forum de 10 anos atrás e agora, vocês vão entender do que eu estou falando. Como é que o mundo enxerga os riscos hoje do ponto de vista socioambiental. Segundo ponto, hoje a gente tem um padrão IFRS adotado obrigatoriamente para as empresas listadas no Brasil. E o terceiro, uma norma mais abrangente, uma norma principiológica, que vai dar mais liberdade para o auditor para concluir, ou seja, uma norma moderna e que vai permitir que o auditor conclua sobre, talvez, aspectos que antes ficávamos desconfortáveis em concluir com as normas que até agora tínhamos. Então, eu acho que a tendência é justamente essa. É uma responsabilidade maior sobre informações mais volumosas e precisas. A gente parte de relatórios muito amplos, com muito dado, para relatórios um pouco mais detalhados e mais profundos, e com uma opinião do auditor mais focada e mais clara, inclusive do ponto de vista do usuário. Nesses anos onde eu audito relatórios de sustentabilidade,
tem um trabalho de convencimento e de elucidação do que significa aquele trabalho, né? Qual o caminho que percorremos para aquela conclusão ser obtida e como é que o usuário daquela informação lê, de fato, o que está sendo auditado, escopo, limitações e responsabilidades, né? Bom, então, assim, para também respeitar um pouco o tempo, né? Eu não sei, quer que eu já emende uma pergunta aqui, então, Postão? Posso fazer? Então tá bom. Bom, em função do tempo aqui, eu vou passar para o Postal e agradeço a todos e a gente lá no GT do Ibracon está à disposição de vocês, né? A gente tem lá um grupo que discute os desafios da profissão, os novos padrões, as traduções para o português, e eu queria colocar não só o meu contato, como todo o grupo lá do GT à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Natécia, excelente apresentação. Acho que você trouxe uma mensagem importante. Não vamos retroceder, isso é fato. Você trouxe economics também. Deu um exemplo muito legal de quanto uma companhia ainda que aparentemente acha que não está envolvida na questão ESG, de fato está. O Oswaldo também trouxe um aspecto muito interessante ali de regulação e gostei muito quando você falou sobre os ativos sustentáveis e passivos sustentáveis. O Velan também trouxe um ponto de vista bastante interessante ali, e de fato, quando a gente olha a aplicação prática de ESG, só com uma tragédia para você ver o quanto é importante e relevante você ter informação financeira disponível para você fazer avaliações, tomada de negócios, então, muito bom. E o Leonardo aqui trouxe uma visão de auditoria também muito importante aqui, porque nós estamos, de fato, vendo progresso, isso que é importante, né? E queria agradecer vocês terem dividido o painel conosco aqui, foi sensacional, tivemos uma conversa muito legal e agradeço. Temos a pesquisa agora, né, Juliana? Temos o resultado já aqui do quiz. Como é que vocês avaliam a divulgação pela CVM nos novos prazos definidos na resolução para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade por empresas abertas? E vamos ver, então, qual é o resultado. Letra B foi a mais votada, adequada, mas poderia ser estendida para permitir uma preparação mais completa de empresas e profissionais. Então, está aí. Obrigada pela participação. Eu sei que a gente tem um monte de perguntas, o nosso tempo não está cabendo, acho que a gente vai ter que aumentar essa conferência realmente, não está cabendo. Próximo ano, mais 30 minutos. Agradeço. Muito obrigado a todos os panelistas, foi fantástica a nossa conversa aqui. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo agora para o almoço, voltamos às 14h45 e um aviso importante no intervalo para o almoço, não deixem de retirar os fones de tradução simultânea que vão ser necessários para a palestra internacional para quem precisar na parte da tarde. A gente tem pontos de buffet no hall e uma foto então para finalizar aqui o nosso evento aqui dessa parte da manhã.